meus amigos no Brasil. Olá, meus amigos em todos os lugares aonde chega este noticiário. Novamente com vocês, Marcos Ziskin, falando da linda e florida Rolón. Hoje, terça-feira, dia 16 de fevereiro de 2021, dia 4 de Adar de 5.781. Antes de iniciar, lembre-se, se você ainda não se inscreveu no canal, faça-o agora. Você vai ter acesso todas as semanas aos nossos noticiários. Aproveite, deixe o seu like, compartilhe também esse vídeo com seus amigos e familiares, peça a eles que deixem seu like e que também se inscrevam em nosso canal. As notícias de hoje são as seguintes. Israel ultrapassou 4 milhões de pessoas que receberam a primeira dose e 2.615.000 que receberam já a segunda dose, e já se começa a sentir que estamos vencendo o Covid-19. Abu Mazen, presidente da Autoridade Palestina, cujo nome verdadeiro é Mahmoud Abbas, tenta convencer Marwan Barghouti a desistir de lutar pela presidência da Autoridade Palestina. As dificuldades previstas para um eventual governo pós-eleições. O maior cômico do mundo árabe fala pela primeira vez em paz. E uma notícia que acho que atrairá bastante o seu interesse é o voluntariado no qual eu estou participando ao longo dessa semana junto ao Exército de Israel. Meus amigos, Israel ultrapassou 2.615.000 vacinados com a segunda dose da vacina contra o coronavírus. Ou seja, 55% da população acima de 16 anos já recebeu 2 doses. Hoje também ultrapassamos a marca de 4 milhões de pessoas com a primeira dose, ou seja, 70% dos adultos israelenses com mais de 16 anos já tomaram a primeira dose. O número de novos infectados vem caindo drasticamente nos últimos dias, o que é uma notícia bastante alvissareira, já que deverá permitir a reabertura da economia. A notícia triste é que as cidades com grandes percentuais de ultra-ortodoxos estão com um percentual de 3 a 4 vezes superior de infectados em comparação com as cidades de maioria laica. Já no próximo domingo, começa a abertura com os shopping centers e os hotéis podendo receber visitantes. Poderão frequentar esses locais apenas as pessoas que tenham tomado a segunda dose há no mínimo 7 dias, porque quem passou 7 dias da segunda dose recebe o chamado passaporte verde, sem o qual fica proibida a entrada nesses estabelecimentos. No sábado, as sinagogas voltam a receber o público e espera-se que ao final deste mês a abertura de centros de lazer como cinemas, teatros e clubes. O número de doentes graves vem baixando lentamente e já está abaixo de 1.000. O coeficiente de propagação da doença está em 0,82. É um sinal espetacular de controle da doença. O número detectado de novos casos está em 5.100, muito longe dos altos números até o início desse mês, quando suplantava tranquilamente todos os dias a marca de 10.000 novos casos. O índice de desemprego, entretanto, continua nas redondezas de 25%. É muito importante lembrar que antes da crise do coronavírus, o desemprego em Israel era de apenas 3,9%. Na arena política, dificuldades à vista. Dentro de 35 dias, exatamente no dia 23 de março, Israel vai pela 4ª vez às urnas em menos de 2 anos, tentando conseguir formar um governo. No entanto, as lideranças partidárias aparentemente não se entendem. Lieberman, do partido Israel Beiteno, não aceita ter os ultra-ortodoxos numa coalizão governamental. Os ultra-ortodoxos, por sua vez, se recusam a governar com o partido de Yair Lapid. Yair Lapid não aceita coligar-se com Bibi Netanyahu. Bibi Netanyahu nega-se a ter Gideon Sa'ar no governo. E o partido de Gideon Sa'ar não aceita sentar-se nem com Zandberg
e nem com Bibi Netanyahu. Enfim, uma situação que pode levar, eventualmente, a uma quinta eleição, uma vez que fica muito difícil com estas rejeições mútuas que se forme uma maioria necessária de 61 parlamentares para existir um governo. É de se lembrar que mesmo um governo com 61 ou 62 membros no parlamento, ainda é um governo extremamente instável, porque se sobe para votação um voto de desconfiança no governo, tendo toda a oposição com 59 ou com 58 deputados, basta que um ou dois da coalizão governamental vote com os oposicionistas e cai novamente o governo. Não é uma situação agradável, é uma situação bastante volátil, num país que necessita desesperadamente de governo, porque o povo já cansou de novas eleições. Veremos se os políticos colocam as suas cabeças no lugar e dão a resposta que a população pede, que é um governo estável e duradouro. Amigos, eu noticiei na semana passada que a autoridade palestina chamou eleições, 3 rodadas de eleições para o governo da autoridade palestina, um para a formação do parlamento, outro para a formação do governo e um terceiro para a eleição do presidente. Um dos candidatos possíveis é Marwan Barghouti. Marwan Barghouti é uma liderança do Fatah que está preso em Israel por sua atividade durante a segunda intifada, na qual milhares de israelenses foram assassinados, mutilados naquela revolta que Marwan Barghouti foi o grande incentivador e propagador. Marwan Barghouti, em função dos seus crimes, está condenado a 5 prisões perpétuas em casos diferentes e, num 6º caso, a uma prisão de 40 anos. Ainda assim, é um candidato forte na área da autoridade palestina e um forte opositor a Mahmoud Abbas. Segundo a imprensa palestina, Mahmoud Abbas teria enviado o homem forte do Fatah, Hussein al-Shaikh, fazer uma visita na prisão de Adarima, onde está preso Marwan Barghouti, tentando convencê-lo a desistir de ser candidato à presidência da autoridade palestina. Mahmoud Abbas, também conhecido pelo nome de Guerra Abu Mazen, mandou que Shaikh oferecesse a Marwan Barghouti, em troca da desistência da candidatura à presidência, uma posição de destaque na lista do Fatah às eleições. Ele poderia ainda nomear 10 dos seus coligados para estarem em posições de mando dentro da lista do Fatah e, além disso, teria ajuda financeira, tanto para custear seus advogados, como para sua família, em troca desta desistência. Não se sabe se Marwan Barghouti teria respondido sim, se teria respondido não, ou se não teria respondido. Esta informação ainda não chegou ao público. No entanto, é de se notar que Mahmoud Abbas está sofrendo de diversas áreas diferentes grande oposição ou risco de perder a sua posição de proeminência na autoridade palestina. Em primeiro lugar, a candidatura do Hamas, que é o seu arqui-inimigo e que nas últimas eleições conseguiu 51% dos votos. Isso lhe dava maioria e Abu Mazen, perdendo as eleições, optou por cancelá-las e, há 15 anos, pelo menos, não chama novas eleições na autoridade palestina. O segundo homem a desafiar o governo de Mahmoud Abbas, já desta vez dentro do Fatah, é o próprio Marwan Barghouti, que eu acabo de mencionar. E ainda uma terceira força muito grande, um ex-grande líder do Fatah, que caiu em desgraça ao opor-se às medidas tomadas pelo Mahmoud Abbas, foi expulso do Fatah
perseguido pela autoridade palestina, fugiu para os Emirados Árabes Unidos, onde hoje é conselheiro do rei. Trata-se de Mahmoud Dahlan, que não é um nome desprezível também nessas próximas eleições. Dentro de alguns meses, saberemos o que ocorre naquela área. O mais famoso cômico do mundo árabe, Duraid Laham, conhecido como o Charlie Chaplin da Síria, causou furor no mundo árabe. Laham afirmou ontem, em entrevista à CNN em árabe, ser a favor das normalizações que vêm ocorrendo entre países árabes e Israel, desde que sejam reconhecidos os direitos dos palestinos. Ele disse esperar que o movimento em direção à paz e à normalização se expanda e que mais países se juntem a esta onda. Foi o suficiente para receber uma enxurrada de crítica nas redes sociais. Grande número de artistas em todo o mundo árabe criticaram ferozmente as declarações, muitos deles surpresos que um homem da envergadura de Laham fale em paz com Israel. É a primeira vez na sua longa carreira que Duraid Laham fala a respeito de normalizações de relações com Israel. Até aqui, todas as suas falas, seja como artista, seja através dos seus personagens, pregavam a guerra contínua contra Israel, a quem ele tecia críticas contundentes. A violência das reações contra Laham mostra um inconformismo por parte do mundo árabe com os avanços já iniciados por Marrocos, Bahrein, Emirados Árabes e Sudão, que já normalizaram as relações diplomáticas com Israel. Essa brusca mudança de posição do artista está sendo interpretada por alguns jornalistas como provavelmente algo dirigido pelo governo sírio, de quem Duraid Laham é bastante próximo. Talvez seja a primeira sinalização do ditador Assad, que é o presidente da Síria. Será? O tempo dirá. E, amigos, não é surpresa que o Oriente Médio é bastante imprevisível. O exército israelense tem que estar sempre preparado para a eventualidade de conflitos e guerras. E na guerra, uma das necessidades dos soldados é a alimentação. Para isso, é necessário ter alimentos devidamente preparados para serem consumidos em qualquer campo de batalha. As porções no exército de Israel têm vida útil de 3 anos. Alimentos não consumidos ao final de 2 anos passam a ser usados tanto em exercícios como em algumas bases, e é necessário que se prepare a reposição para que em qualquer tempo as provisões estejam disponíveis e dentro do prazo de validade. O Exército, assim, solicitou 100 voluntários por dia para a preparação destas porções. E a ONG Sarel, da qual eu faço parte com bastante honra, é responsável por convidar, catalogar e transportar os voluntários às bases do Exército. Nesta semana, desde domingo, há um grupo de 26 voluntários brasileiros que se juntaram ao grupo dos 100 desta semana. A missão, durante 15 dias, é a preparação de 500 refeições, cerca de 32 mil por dia. Nosso grupo, junto com voluntários franceses e belgas e mais cerca de 100 soldados, deve conseguir produzir quase 160 mil porções alimentares para soldados em campo de batalha. O trabalho, meus amigos, é feito em linha de montagem. Cada pessoa coloca um alimento dentro de uma caixa. Por exemplo, um coloca uma lata de milho, outro coloca 2 latas de atum, o outro coloca um chocolate, o outro uma embalagem de biscoito ou uma lata de feijão preto e etc. E assim vai se preenchendo a caixa. Também vai dentro dessa caixa abridor, talheres, um saco plástico para jogar o lixo depois de consumido. É interessante que toda a comida é kasher lepessach, ou seja, ela é passível de ser comida durante a Páscoa judaica. Isso porque, caso tenha que ser consumida neste período, as normas dietéticas são extremamente mais estritas.
e não se sabe em que momento essas porções possam vir a ser necessárias, inclusive dentro da Páscoa. Os voluntários trabalham das 9 às 16h30 e os soldados ficam por mais meia hora para limpar o ambiente e deixar preparado para o dia seguinte. O programa Sarel normalmente ocorre em regime de internato em alguma base do Exército por uma semana. Mas o grupo que está trabalhando essa semana vai e volta diariamente, e isso é uma exceção. Eu quero mencionar que o programa Sarel aceita homens e mulheres de qualquer raça, de qualquer cor, de praticamente todos os países do mundo. Fora do período do corona, cerca de 6.500 voluntários vinham anualmente do exterior para se voluntarizar por 1, 2 ou 3 semanas junto ao exército de Israel. Infelizmente, desde março do ano passado, isto não tem sido possível. Isto porque a crise exige que todo viajante que chega a Israel fique 14 dias em confinamento. Para participar do programa, depois do confinamento, ele tem que tomar 2 doses da vacina. E isto é um espaçamento de 21 dias. Terminados os 21 dias, ele ainda precisa esperar 7 dias para poder ser, então, voluntário. Isso faz com que seja praticamente impossível receber-se, neste momento, voluntários do exterior. No entanto, se Deus quiser, estamos imaginando que estamos no finalzinho da crise aqui em Israel e os aeroportos devem voltar a abrir brevemente. Planeje a sua viagem a Israel. Venha conhecer ou rever esse maravilhoso país e coloque em sua agenda a possibilidade de doar uma semana, ou 2 ou 3, mas no mínimo uma semana, que é o menor programa, ao programa Sarel, participando durante 5 dias numa base israelense em alguma atividade de logística, e você, com certeza, jamais vai se esquecer dessa maravilhosa experiência. Meus amigos, ficamos por aqui, relembrando que você, por favor, se inscreva no canal e deixe o seu like. Nos veremos, se Deus quiser, na próxima semana. Até lá, meus amigos. Boa tarde.